Olá, eu me chamo Ayonara, sou doutoranda em artes visuais, no programa de pós-graduação em artes visuais da Universidade do Estado de Santa Catarina, e vou apresentar o trabalho chamado de Agenda para Tempos Pandêmicos, Proposições para Escapar da Realidade. A escrita desse artigo partiu da criação de uma agenda feita em meados de 2020, quando ainda não podíamos mensurar tudo o que estava acontecendo com a pandemia da Covid-19. E entre tantas as sensações e sintomas do que estávamos vivendo, eu lembro de ter ficado muito incomodada com a paralisação das atividades, justamente no ano em que eu havia comprado uma agenda e estava disposta a reorganizar a minha rotina dentro dela. Então, por esse motivo que eu inicio o texto com duas questões. Qual a nossa relação com o tempo e por que cada vez mais temos a sensação de estarmos atrasados e de sermos improdutivos? A impressão é de que as horas estão em aceleramento contínuo a fim de atropelar os dias, os meses, o ano. Só que lá no início da pandemia, quando fomos obrigados a parar, se abriu uma lacuna na nossa relação com o tempo. E os dias eles ficaram longos demais, as horas não passavam e a cada semana a retomada das atividades eram adiadas e assim a gente ficou por um bom tempo. Então, para fundamentar estes pensamentos, eu trouxe o filósofo francês Gilles Deleuze, que pensa o tempo a partir de duas disjunções, e é importante frisar que são duas disjunções, só que elas não são exclusivas, mas sim complementares. Então, a primeira seria do tempo de Cronos, que vem carregado pela mitologia grega do deus Cronos, aquele que devora seus filhos, que marca a nossa rotina e que pode ser contado pelo uso do relógio, ou nesse caso, de uma agenda. O segundo seria o tempo de Aion, que consegue se estender entre passado, presente e futuro para as intensidades do instante. Para essa noção, o Deleuze traz lá da filosofia dos estoicos o estado de superfície e o estado de profundidade, que determina o estado das coisas a partir do que existe no interior de cada um. Ao aproximar este pensamento para essa publicação, o importante foi assumir, a gente entender de assumir uma atitude ética diante dos acontecimentos. Por isso que eu trago mais essa definição de acontecimento, que para Deleuze é tudo o que acontece nessa superfície do presente em proveito do passado e do futuro. Portanto, o tempo é uma questão de como percebemos e como nos envolvemos com estes instantes, e não unicamente a execução de um relógio ou de um bloco de papel. Então, na tentativa de reativar essa temporalidade, é que a Agenda para Tempos Pandêmicos ela foi criada. E também tive algumas inspirações nos antigos almanaques. Então, por isso que eu dividi a agenda em 4 partes. A primeira seria planejamento anual, mal-estar de uma existência programada, onde utilizei como referência a origem dos nomes dos meses, que homenageiam os deuses, governadores, ou simplesmente a numeração do respectivo mês. Planejamento semanal, práticas reorganizadas, trouxe a interpretação mística da influência de cada planeta em referência aos dias da semana. Calendário agrícola foi pensado a partir das etapas da agricultura convencional, com as mesmas ações de plantio, cultivo e colheita, porém com outras intenções de plantar e cultivar, ocupações, outros interesses, outras emoções, outros pensamentos e assim por diante. E dispositivos para consumir o tempo, que são algumas proposições para novas práticas de experimentação e de convívio com o cotidiano. Estas imagens que eu trouxe são colagens que estão dentro da agenda. Para essa conversa, eu também trouxe o trabalho do artista Javier Peñafiel, que realizou para a 28ª Bienal de São Paulo a agenda do fim dos tempos drásticos,
onde o artista trouxe, a partir da sua experiência na cidade de São Paulo, algumas interpretações ficcionais desse cotidiano. E retomando o problema inicial lá da pesquisa, é mais do que sabido que a pandemia ela deu uma reviravolta nas nossas vidas, na nossa rotina, e todas estas mudanças, elas trouxeram à tona várias problemáticas do sistema de produção e os efeitos desse sistema sobre a maneira como levamos a vida. Por isso que trago essa agenda, não apenas para questionar teoricamente sobre o que é o tempo, mas principalmente para oportunizar novos espaços de criação, pois penso que são a partir destas práticas e destes exercícios com o cotidiano que acabamos possibilitando a criação de novos questionamentos e também de novos procedimentos artísticos. E para encerrar essa apresentação, eu deixo a seguinte frase: a vida, em sua potência, acontece com a diferenciação dos instantes que excedem a objetividade da agenda, fazendo-se necessário estar sempre em estado de alerta para os acontecimentos. Muito obrigada.